ele é um instituto super interessante. Você pega o asilo. O asilo ele é conhecido como asilo político. Ele tem previsão legal. Está na Constituição. Está na Constituição, no seu artigo 4 e no artigo 10. O asilo ele é uma situação comunitária, uma questão humanitária. Ela é discricionária. E por ela ter essa previsão, alguns doutrinadores dizem que até é obrigatória. Mas por ela ser discricionária, você sabe que ela não se torna obrigatória. Mas o que seria o Instituto do Asilo Político? O asilo político, ele nada mais é que uma pessoa sofre perseguição política. Uma pessoa que está sofrendo uma perseguição política por causa de crime político contra o Estado, por questões de opiniões, situações ideológicas. Essa é a verdade, situações ideológicas. E aí você pega esse instituto, ele é individualizado. Ele é de benefício a uma só pessoa. Ele é individualizado. No Brasil, ele é conhecido sim também como asilo político. Por causa dessas situações. Como eu falei, por ter previsão legal na Constituição, a minoria dos legisladores dizem que é, mas a maioria contesta isso. E afirma que é discricionária. O Brasil, ele tem, citando a questão do Brasil, isso podemos envolver outros países da nossa América Latina, o Brasil, ele tem autonomia, ele consegue se ele quiser o nosso futuro. E nesse instituto, nós temos duas classificações. Temos a classificação que é o asilo político territorial e temos aqui o asilo político diplomático. Como eu falei sobre a questão de alguns países da América Latina, eu poderia até ilustrar, pegando um país como exemplo, situação fictícia. Posso pegar o país do Uruguai. Para o país do Uruguai, o presidente do Uruguai. Vamos supor que o presidente do Uruguai esteja sofrendo uma perseguição política por causa de crimes de opiniões, por causa de crimes contra o Estado, a situação política, por essas situações ideológicas. E ele sente que a sua dignidade, a dignidade dele, de pessoa humana, está em risco. Ele sente que ele pode sofrer cada vez mais e colocar a sua vida nisso. Então ele resolve ir até uma situação diplomática daquele país, um consulado, uma embaixada, e o chefe da embaixada, o embaixador, ele analisa os requisitos necessários para ver se realmente, como eu disse, o presidente do Uruguai, se ele realmente está sofrendo perseguição política. Aí o que ele faz? Quando ele vê essa situação, ele pega e solicita aquele país, no caso do Uruguai, ele solicita um salvo-conduto. Esse salvo-conduto, que seria? Ele seria para poder preservar a vida do presidente do Uruguai para vir até o Brasil. Qual é a diferença quando você tem a questão do asilo territorial e o diplomático? O diplomático ele é extranacional, ele é extraterritorial. E aí, quando o chefe diplomático solicita esse pedido, esse salvo-conduto, vocês poderiam até tentar imaginar comigo essa diferenciação. Ele pega o asilo diplomático e coloca debaixo do braço. Ele pega o salvo-conduto e coloca debaixo do outro braço. Com esses dois instrumentos, ele tem a garantia, a tranquilidade que ele sairá daquele local e virá para o Brasil seguro, com uma segurança. Ele vem para o Brasil para ter um amparo brasileiro. Aí a gente pode identificar a diferença entre o diplomático e o territorial. Quando ele adentrar ao território brasileiro, colocar o pezinho dele lá no território brasileiro, aí é concedido o asilo político territorial. Por ele ser discricionário e individual, você vê que tem uma diferença em relação ao refúgio. Uma diferença muito grande, porque o asilo ele é concedido por situações políticas e o refúgio ele é apolítico. Por quê? Ele é apolítico? Porque ele é através de perseguição religiosa, por etnia, por raça, por cor. Ele também é discricionário, mas é uma situação mais ampla. É concedido por uma coletividade, um número maior de pessoas. Você pode até me perguntar assim, mas todos têm direito ao asilo político? Depende.